Já pensou em gastar só 68 centavos para fazer um bolinho delicioso como esse aqui? Sim, eu gastei só 68 centavos para fazer cada bolo piscininha de fubá com goiabada. Além de ser super econômica, essa receita também é fácil e rápida de fazer. E claro que com esse custo tão pequenininho, ela é mega lucrativa. Então, se você quer ganhar dinheiro, vem comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te mostrar o passo a passo, vou falar sobre custo, preço de venda e te dar todas as dicas que você precisa saber para sair faturando com essa delícia. Olá, eu sou a Camila e hoje a gente vai preparar o bolo de fubá com goiabada mais lucrativo que você já viu. Vamos começar untando as nossas forminhas e deixando elas reservadas. O modelo que eu usei aqui foi a Mini Ballerine e você encontra uma variação de tamanho nesse modelo mini. Por isso, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo uma forminha que é bem parecida com a minha. Na verdade, eu vou deixar todos os utensílios que eu usei nesse vídeo. Eu untei com desmoldante, porque eu acho que ele é bem mais prático e desgruda com uma facilidade maior. Mas você também pode usar óleo ou manteiga se preferir. A única coisa é que aí você vai precisar enfarinhar também. E atenção nessa etapa, porque essa forminha tem essa borda da piscininha. E se não untar bem, na hora de desenformar pode grudar. Já dá para deixar o forno pré-aquecendo também, porque como eu falei, esse bolo é muito rápido de fazer. Se o seu forno for convencional, você pode colocar a 180 graus. Agora, se o seu forno for de convecção, você pode deixar a 160. Para começar a receita, a gente vai quebrar 2 ovos em um potinho à parte para ter certeza que nenhum tá estragado. E vamos colocar em um bowl maior. Nesse bowl, a gente também vai colocar 210 gramas de açúcar ou uma xícara mais uma colher de sopa. E vamos bater bem com um fouet até esse creme ficar mais clarinho e volumoso. Quando o nosso creme estiver assim, a gente adiciona 70 gramas de óleo ou 1/3 de xícara e mexe mais um pouco até tudo ficar bem misturadinho. Eu usei o óleo de soja. Eu sei que tem gente que acha que ele deixa um gosto residual na massa, mas na minha opinião, só fica esse gosto residual se for uma quantidade muito grande na massa. E você, usa o óleo de soja nos seus bolos ou prefere o de milho, canola ou girassol? Me conta aqui embaixo nos comentários que eu tô curiosa para saber. Agora a gente vai deixar esse creme de lado e em outro bowl vamos peneirar 170 gramas de farinha, ou uma xícara e 1/3, e 115 gramas de fubá mimoso, ou 2/3 de xícara mais 3 colheres de sopa. Para quem não tem a balança, as medidas podem ficar um pouquinho quebradas, mas dá tranquilamente para fazer o bolo assim. A única coisa é que se você for fazer com medidas de xícaras e colheres, use as medidas padrão. Sim, existe uma medida padrão para isso e eu vou deixar na descrição também. A gente também vai precisar medir o leite. Aqui eu coloquei 140 gramas ou aproximadamente 150 ml. Com o leite e os secos já pesados, a gente vai pegar de volta aquele bowl com o creme que a gente começou a fazer. E vamos misturar o leite e a farinha com fubá em 2 etapas alternadas. Então, primeiro a gente coloca metade do leite e misturamos bem. Aqui é muito importante deixar bem homogêneo antes de colocar os secos. Senão, pode criar vários gruminhos na sua massa. Aí, a gente coloca metade dos secos e mexe até misturar. Fazemos isso uma segunda vez com o restante dos ingredientes. Quando tudo estiver misturado, a gente acrescenta 6,5 gramas de fermento ou uma colher de sobremesa e mistura novamente. Agora a gente pode distribuir a massa nas forminhas. Para isso, eu gosto de usar uma balança. Assim, todos os bolinhos vão ficar do mesmo tamanho. Em cada forminha, a gente coloca 65 gramas e essa massa vai render 12 bolinhos.
Você reparou no nível de detalhe que eu tento trazer para esse vídeo? Eu acabei de te falar a quantidade de massa que você tem que colocar em cada forminha. Eu passo os ingredientes em gramas e xícaras, pensando em quem não tem balança. Eu compartilho todas as dicas que eu uso no meu dia a dia na confeitaria, sem esconder nada. Ou seja, esse vídeo é feito com todo carinho, pensando em te ajudar ao máximo. Então, não deixa de me ajudar de volta. Tem muita gente que esquece de deixar o like no vídeo, então já clica agora no botão de joinha para não esquecer depois, porque isso faz toda a diferença para mim. Agora que você já deixou o seu like, vamos falar de custos. Eu gastei R$ 5,52 para fazer essa massa, e ela me rendeu 12 bolinhos. Então, cada bolinho custou 46 centavos. Agora a gente pode levar os nossos bolinhos pro forno e quando eu tirar, eu mostro como eles ficaram e quanto tempo levou para assar. Enquanto a nossa massa tá no forno, a gente pode começar a fazer a cobertura, que também é super fácil e econômica. Primeiro, vamos picar a goiabada e depois colocar em uma panela. Aqui eu tô usando 180 gramas, porque assim a cobertura vai render a quantidade exata para os 12 bolinhos. Mas se você não tiver a balança, não tem problema. Você pode fazer o pacote inteiro de goiabada. Para isso, você só vai precisar ajustar a quantidade de água. E falando na água, a quantidade que a gente vai usar é a metade da quantidade de goiabada. Então, como eu usei 180 gramas de goiabada, eu coloquei 90 ml de água. E vamos levar isso aqui pro fogão. Aqui eu liguei o fogo no médio e fiquei mexendo de vez em quando. Essa goiabada demora um pouco para derreter por completo, então a gente vai deixar aqui no fogo e ir mexendo às vezes. Quando chegar nesse estágio aqui, que já reduziu bastante, mas ainda tem uns pedaços de goiabada para derreter, a gente diminui o fogo pro baixo. Tá vendo? Parece que toda a água já secou e ficou bem encorpado. Quando a goiabada terminar de derreter por completo, a gente desliga o fogo e coloca a nossa calda em um potinho para amornar. Mas calma aí que essa cobertura ainda não tá completa. Tem um pulo do gato para essa calda que já já eu vou te mostrar. Para fazer essa cobertura, eu gastei R$ 2,60 em goiabada, o que dá um custo de mais 22 centavos por bolinho. Somando com o custo da massa, eu gastei um total de 68 centavos em ingredientes para fazer cada bolinho desse. Enquanto a nossa calda amorna, a gente pode ver como nossos bolinhos estão. Aqui, eles ficaram 12 minutos no meu forno e agora já estão prontinhos. Mas como esse tempo pode variar, você pode fazer o teste do palito para ter certeza que eles estão bem assados. Agora a gente tem que deixar os bolinhos amornarem ou esfriarem para a gente poder desenformar, mas não pode estar quente, no máximo morninho para eles não quebrarem. E você, prefere desenformar o bolo morno ou completamente frio? Me conta aqui nos comentários qual a sua forma favorita. Aqui já passaram 10 minutinhos e o bolo já tá morno para frio. Então eu vou passar uma faquinha na lateral, desenformar e colocar em cima de uma grade. Eu gosto de deixar aqui por 30 minutos ou 1 hora. Assim, eu tenho certeza que o bolo tá em temperatura ambiente por completo, até no meinho. Depois disso, a gente usa uma faquinha de serra para tirar o topinho e deixar o nosso bolo reto para colocar a cobertura. Eu já coloquei todos eles nos potinhos, porque assim agiliza bastante a produção. O potinho que eu uso, eu também vou deixar na descrição do vídeo. Aqui a calda já tá morna e ficou um pouco mais consistente do que eu queria, então eu vou ajustar a água. E esse é o pulo do gato que eu falei, porque deixar na textura certa vai facilitar muito na hora de colocar no nosso bolo. Não tem quantidade exata, a gente vai colocando água filtrada de pouquinho em pouquinho e mexendo até chegar na consistência desejada.
Inclusive, essa quantidade pode variar dependendo da goiabada que você usou e até da chama do seu fogão. Aqui eu cheguei na consistência que eu queria, ó. Ela fica um pouco mais mole e maleável. No total, eu usei 2 colheres de sopa de água. Então, vamos colocar em cima dos nossos mini bolinhos. Eu faço esse processo em cima da balança, para ficar padronizado. E coloco aproximadamente 16 gramas de cobertura em cada bolo. E agora uma dica para você não ter nenhuma surpresa desagradável. Depois que você ajustar a água da sua cobertura, pesa ela e vê quanto que rendeu. Afinal, ela pode render um pouco mais ou um pouco menos, dependendo de quanto ela reduziu no fogo e o quanto você usou de água no final. Desse total, você pode considerar uns 10 gramas a menos, porque a gente acaba perdendo um pouco na colher e no pote. Aí, você pega esse valor e divide pelos 12 bolinhos. Assim, você vai saber exatamente quanto você pode colocar de cobertura em cada bolinho e não vai faltar pra nenhum. Somando os custos dos ingredientes mais a embalagem, eu gastei R$1,18 em cada bolinho. Claro que ainda existem outros gastos, como a água, a luz, o detergente, o aluguel se você tiver um ateliê e por aí vai. Se eu, Camila, fosse vender esse bolo hoje, colocando o valor da minha mão de obra, a minha porcentagem de lucro, todos os gastos que eu tenho, eu venderia por R$4 ou R$5. E sendo bem sincera, esse bolo é bem econômico. Então, quando eu fiz a minha precificação, eu vi que dava para vender ele até por menos de R$4. Mas na minha opinião, menos de R$4 é muito barato. Qualquer chocolatinho que você for comprar no mercado, além dele ser industrializado, ele é menor que esse bolinho e custa de R$2 a R$3. Então eu não venderia por menos de R$4, a não ser que fosse em maior quantidade ou então uma promoção. Para você que chegou até aqui, eu gostaria muito da sua opinião. Me conta aqui embaixo nos comentários se você gosta desse tipo de receita para vender ou se tem alguma outra receita que você queria ver aqui no canal. Quem sabe eu não faço um vídeo com a sua sugestão. E como você já deixou o seu like, eu só vou te lembrar de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações se você ainda não for inscrito. Assim, você não perde nenhuma receita lucrativa. Aproveita para compartilhar esse vídeo no Facebook, nos grupos de confeitaria, no WhatsApp com aquela sua amiga que pode gostar dessa receita. Afinal, dica que é boa e pode ajudar os outros a ganhar dinheiro, a gente tem que compartilhar, né? E agora tá aparecendo aqui na tela a minha playlist de receitas lucrativas, uma mais deliciosa que a outra. Além disso, tem outros 2 vídeos que eu tenho certeza que você vai gostar. Então eu te encontro no próximo.